Moisés era um homem de leis, mas também de poesias. E o Salmo 90 é prova disto. É a única oração poética escrita por Moisés incluída no Saltério, mas não é a única que ele escreveu. O Salmo 90 nos instrui a viver com sabedoria, encarando a temporalidade e a eternidade sem fugir da realidade. Vamos estudar o Salmo 90. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que agora iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é, junto com vocês, fazer a exposição da lição de número 8, datada do dia 21 de maio de 2023, cujo título é Alcançando um Coração Sábio. A nossa leitura bíblica em classe e o texto base para a exposição é o Salmo de número 90, que contém 17 versos. Nós estudaremos esse salmo e ele colocará os nossos pés no chão, abrirá os nossos olhos para a realidade da vida de agora e então. Porque muitas pessoas, quando pensam na efemeridade da vida, na fragilidade da vida, tendem a viver em negação. Pensam que nunca vão morrer, que nunca vão envelhecer, que não pensam se há uma realidade depois desta vida e vivendo em negação se entregam aos prazeres, se entregam ao trabalho, se entregam a toda sorte de coisa para não pensar na realidade futura e para não pensar no fim desta vida. Outros não vivem em negação, mas vivem em um mundo de fantasia. O Salmo 90 vai nos acordar para a realidade. A vida passa muito depressa. Deus é eterno e, portanto, devemos nos abrigar em Deus. Devemos colocar a nossa esperança nele. O nosso texto principal, ele nos diz o seguinte, é o versículo-chave do Salmo de número 90. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Salmo 90, verso de número 12. A tradução NTLH nos diz o seguinte: faze com que saibamos como são poucos os nossos dias, ou os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Eu fiz um breve fluxograma dessa passagem, acompanhe comigo em tela. Ele ficou assim, a tradução exposta aí é a NAA. E o texto está dividido em 3 partes. Primeiro, nós temos aí o início da oração de Moisés. Ensina-nos. E diante da grandeza de Deus e da fragilidade humana, é algo que Moisés vem refletindo durante os versos anteriores, é algo que ele vem pensando. O que é que ele faz aí? Ele pede que Deus seja o seu professor. Deus é eterno, nós somos passageiros. Deus é de eternidade em eternidade, nós tivemos um começo na história. Deus não. Então, Deus, ele deve ser o nosso professor, é o entendimento que Moisés chega. Ensina-nos. Aí vem a segunda expressão do Salmo, a contar os nossos dias. A expressão contar significa gerir, organizar. Moisés não quer desperdiçar o tempo que Deus lhe deu e por isso ele ora para que ele consiga gerir bem os dias que ele tem aqui em vida. E nós temos aí a última expressão do verso de número 12 que diz: para que alcancemos coração sábio. Aqui nós estamos diante da finalidade da oração. A sabedoria vem do conhecimento da efemeridade da vida. Eu fiz um breve esboço apenas do verso 12 e ele ficou assim. Em primeiro lugar, nós precisamos ter disposição para aprender. Devemos chegar diante de Deus com um coração humilde para receber as ministrações, as orientações que vêm dele. Deus é professor, Deus é conselheiro, Deus é sábio, Deus é onisciente, portanto, ele pode nos ensinar. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos
dispostos a aprender. Devemos chegar a Deus com esse coração de aluno. Senhor, Tu és o professor dos professores, então me ensina. E olha aí o pedido, né? Me ensina a contar os meus dias, se a gente puder assim tornar o versículo mais pessoal. Moisés, ele quer saber o valor e o propósito dos seus dias e não apenas a quantidade. Quantos anos eu vou viver? 80, 70, 90? Não. Ele quer saber propósito. Ele quer viver de forma significativa e proveitosa e não desperdiçar o tempo. Por isso ele ora: Senhor, eu preciso aprender a gerir bem os meus dias, a organizar bem o meu tempo para que eu possa viver de forma significativa. E por fim nós temos aí mais um ponto, o último ponto desse breve esboço, onde está baseado aí na última expressão do verso de número 12, para que alcancemos coração sábio. Conhecer a efemeridade da vida nos leva a valorizar o bem mais precioso que temos. E qual é o bem mais precioso que temos? O tempo. Então, o coração sábio, o coração cheio de sabedoria, é aquele coração que valoriza cada minuto, que valoriza cada hora, que aproveita o tempo para se dedicar àquilo que é eterno. O resumo da lição nos diz: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Preste atenção aqui no resumo da lição, porque este resumo da lição, ele se baseia aqui nos tópicos propostos pelo autor. Não vamos seguir os tópicos que o autor estabeleceu aqui na revista. Vamos aqui enumerar outros pontos, mas não vamos fugir do assunto da lição. Mas eu quero que você preste atenção no resumo da lição, porque eu vou lhe dar agora a síntese do pensamento do autor. O texto aqui, isto é, o resumo da lição, ele nos convida a pensar sobre a diferença entre Deus e os seres humanos, que são limitados ao tempo e também são afetados pela mortalidade. Isso não se aplica a Deus. Deus é soberano e criador do tempo. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Então há uma diferença gritante entre o homem e Deus. O texto aqui também sugere que reconhecer essa diferença pode nos ajudar a ter um coração sábio, ou seja, um coração que busca a vontade de Deus e o seu propósito para as nossas vidas. Jesus é o maior exemplo de todos que a gente pode mencionar aqui sobre se ter um coração sábio. Em 33 anos, em apenas 33 anos, ele cumpriu todos os desígnios de Deus para a sua vida. O texto também implica que contemplar a eternidade de Deus pode nos inspirar a valorizar mais o presente, a aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. O tempo que agora temos é um tempo, uma oportunidade única de servir e adorar ao Senhor. Essa oportunidade aqui é única. Na eternidade, nós não adoramos a Deus como o adoramos agora. Em dores, em choro, em lágrima, em pranto, em tristezas. É uma oportunidade para a gente entregar a nossa adoração a Deus. Na eternidade, nós não adoraremos a Deus em tribulação, em angústia, em lágrima, em choro. Não, lá a gente vai adorar a Deus de forma perfeita. Então a gente tem essa oportunidade aqui de servi-lo segundo as nossas limitações. E a gente precisa ter em mente que, mesmo tendo a eternidade pela frente, devemos viver o agora como pessoas sábias. É por isso que Moisés ora: Senhor, olha, eu preciso entender o quão limitado sou. Eu preciso ter conhecimento para poder gerir os meus dias e assim ter um coração sábio. Amém? Meus irmãos, eu quero seguir os pontos aqui propostos pelo subsídio. Nós teremos aqui uma consideração preliminar e em seguida 3 tópicos. Uma consideração preliminar e 3 tópicos. Vamos seguir os pontos do subsídio e você vai ver que quando chegar em classe você estará completamente preparado. Mais preparado ainda você vai estar se utilizar todos os recursos da ferramenta EBD. Se você já é aluno assinante, Deus lhe abençoe. Se você ainda não é e está assistindo essa aula por meio do YouTube, o link para conhecer a ferramenta EBD está aqui na descrição deste vídeo. Clica, não perde tempo, vai conferir. Primeiro vamos às nossas considerações preliminares. Moisés, o compositor. Eu gostei desse ponto aqui,
dentro de uma introdução, de uma consideração preliminar, porque a gente lembra de Moisés como um escritor do Pentateuco, mas Moisés também foi um hábil compositor de cânticos, né? Além de ter escrito o Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés também se mostrou um hábil compositor de hinos inspirados. As Escrituras registram pelo menos 3 cânticos de autoria mosaica. Você sabia disso? Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo do 1 ao 18, nós temos ali uma celebração pelos feitos poderosos de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 ao 43, nós temos um cântico de exortação. E nós temos aqui o cântico que estamos analisando hoje, Salmo 90, verso 1 ao verso de número 17. Então, o Salmo 90 é o único hino poético de Moisés dentro do Saltério, mas não é o único que ele escreveu. O Salmo 90, diga-se de passagem, é o salmo mais antigo de toda a coleção do Saltério e o único, como já disse aqui, me permita ser repetitivo, atribuído a Moisés. Em linguagem, ele tem muitas semelhanças com os livros atribuídos a esse personagem do Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco, especialmente o livro de Deuteronômio. Esse Salmo, ele constitui uma afirmação solene da eternidade de Deus em contraste com a brevidade da vida humana. É por isso que lá atrás eu já disse a vocês que o Salmo 90 e o verso 12, ali é o ápice do Salmo. O Salmo 90, ele abre o 4º livro que deu luz ao Saltério. Lembra que no primeiro vídeo, aqui na primeira aula que nós tivemos na introdução do livro dos Salmos, eu falei que o Saltério é uma composição de vários livros, e aqui nós estamos diante do princípio do 4º livro que deu luz ao Saltério. Este salmo aqui, ele pode ser, só para você entender aqui, né, o 4º livro do Saltério, ele vai do Salmo 90 ao Salmo de número 106. O Salmo 90, ele foi classificado durante a história de diversas maneiras. Porém, seguindo aqui o pensamento do Alan Hartman, talvez o gênero literário mais acertado para descrever esse salmo seja a súplica comunitária e não a súplica individual, já que Moisés ele utiliza aqui várias expressões no plural, falando dele e incluindo o povo. Então, um salmo de súplica comunitária é um tipo de oração que expressa a angústia e o pedido de ajuda de um grupo de pessoas que enfrentam uma situação difícil. Os salmos de súplica comunitária reconhecem a soberania e a justiça de Deus e pedem a sua intervenção e misericórdia. Alguns exemplos de salmos de súplica comunitária são os salmos 12, 44, 74, 79, 80 e 143. Se você prestar atenção, acompanhe comigo aí a aula com a Bíblia na mão, viu? Com a Bíblia na mão. Se você prestar atenção, o salmo ele vai ter acho que a câmera não vai focar, ele vai ter aqui um epígrafe em negrito, não vai focar, focou. Vai ter um epígrafe em negrito e um epígrafe em itálico. Essa epígrafe em negrito, ela foi colocada aqui pelo tradutor da Bíblia. Então, ela varia, né? Ela pode variar da tradução NVI para a tradução NAA, para a tradução NTLH, ela tem uma variação. A em negrito, mas a em itálico, ela aparece da mesma forma em todas as traduções. Porque essa epígrafe aqui em itálico, ela foi posta aí pelo organizador inspirado do Saltério. Moisés não se autoproclamou homem de Deus, mas aquele que organizou o livro dos Salmos deu esse título ao Salmo 90. Oração de Moisés, varão de Deus, ou seja, homem de Deus. Moisés era um homem, um santo homem de Deus. E as Escrituras reconhecem isso, não só aqui na epígrafe do Salmo 90, mas em algumas passagens da Bíblia. Josué capítulo 14, versículo 6, o texto diz: os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, e lhe disse: vocês sabem que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Então,
Nós temos aqui um reconhecimento de que Moisés era homem de Deus. Aí veja o que é que diz lá em Esdras, capítulo 3, versículo de número 2. Eu creio particularmente que Esdras foi o organizador do livro de Salmos. O texto diz assim: Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, nós estamos estudando um cântico escrito por um homem de Deus. Qual o contexto deste salmo aqui? O que inspirou Moisés a compor este salmo? Nós sabemos lá que no livro do Êxodo, o que inspirou Moisés a compor aquela canção do capítulo 15 foi a vitória de Deus sobre os israelitas. Mas o contexto deste salmo aqui não é um contexto de vitória. É um contexto de tristeza, é um contexto de luta, é um contexto angustiante. E a gente pode levantar aqui uma suposição firme, né? É uma suposição, mas é uma suposição bem fundamentada, de que esta oração ínica e poética provavelmente foi escrita no contexto do livro de Números, a partir do capítulo de número 13 e capítulo de número 14, onde a nação, o povo de Deus, foi condenado a ficar vagando pelo deserto por 40 anos, até que a geração de incrédulos morresse. Então, presta atenção aqui. Moisés marchou em marcha fúnebre durante 40 anos. Ele viu de perto a morte. Ele viu Miriam morrer. Números capítulo 20, versículo de número 1. Não muito tempo depois disso, ele também enterrou seu irmão Arão. Números capítulo 20, versículo 29 ao 27. E entre a morte de Miriam e a morte de Arão, Moisés, ele teve um ataque de ira. E ele peca contra o Senhor diante da congregação. Sendo assim, por essa ocasião, ele foi privado de entrar na terra prometida. Números capítulo 20, versículo 2 ao versículo de número 13. E quando a gente coloca o Salmo 90 nesse contexto de morte, nesse contexto de perda, nesse contexto de pecado, nesse contexto de juízo, nesse contexto de dor, nós entendemos com muito mais profundidade diversas expressões usadas por Moisés aqui, né? Por exemplo, quando ele diz o seguinte: tu reduzes o homem à destruição e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Ele diz mais aqui, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Por isso os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então, isso aqui está no contexto que mencionei para vocês. Moisés, ele conviveu de perto com a morte, ele viu dia a dia o juízo de Deus. Quando alguém tombava no deserto, Moisés se lembrava da palavra de Deus. Vão vagar pelo deserto até que essa geração pecadora, incrédula, tombe aqui, caia aqui. Então uma nova geração entrará na terra de Canaã. Nesse contexto, o Salmo 90 foi escrito. A estrutura do Salmo, ainda sobre considerações preliminares, o Alan Harman, que é o autor do Comentário da Cultura Cristã, né, sobre o livro dos Salmos, ele divide em 5 partes esse salmo. Primeira parte, um refúgio eterno, ou o refúgio eterno, verso 1 ao verso 2. A mortalidade do homem, verso 3 ao verso 6. A ira de Deus, verso 7 ao verso 10. A verdadeira sabedoria, verso 11 ao verso 12. E a oração por bênção, verso 13 ao verso de número 17. Eu poderia muito bem aqui seguir essa organização de pontos, mas eu vou ser mais conciso. Eu vou dividir o salmo em 3 pontos, sem que a gente perca de vista a sua mensagem e sem também prejudicar a sua estrutura. Eu vou chamar os pontos aqui e cada ponto que eu chamar corresponde a um ponto do subsídio. Vamos aqui ao primeiro ponto. É a primeira divisão do Salmo de número 90. A habitação do homem de Deus. Versículo 1 ao versículo de número 2. Saímos das considerações preliminares e agora entramos aqui no desenvolvimento de nosso estudo. Saímos da introdução e agora vamos para o corpo do nosso estudo aqui. Vamos lá. A habitação do homem de Deus. E os versos base para essa proposição são verso 1 e verso 2. Senhor, tu és o nosso refúgio.
sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus, é a versão NVI. Então, preste atenção porque Moisés aqui ele está ponderando sobre o passado e pensando sobre o passado, refletindo sobre o que passou, ele reconhece que Deus tem sido o refúgio de seu povo. A ideia de refúgio aqui, ela parece ser intensificada não só no Salmo 90, mas também pelo Salmo que vem na sequência, Salmo 91. Se você ler o verso de número 9, eu vou ler aqui. 91:9 diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Altíssimo, ó Altíssimo, o Altíssimo é a tua habitação. Então, presta atenção que a ideia é Deus sendo o nosso lar, né? Com todo conforto e segurança pessoal. A expressão refúgio pode ser entendida como habitação, como lugar de segurança. O que é que Moisés, homem de Deus, está dizendo? Senhor, tu és a nossa habitação. Tu és o nosso lugar seguro. Agora, esse texto aqui, ele é muito significativo porque olha o que Spurgeon escreveu a respeito dele. Eu fiz uma adaptação ao texto de Spurgeon, mas a ideia dele: não habitamos no tabernáculo ou no templo, mas no próprio Deus. E isto fazemos continuamente desde que há igreja no mundo. Não mudamos nossa habitação. Os palácios de reis desapareceram sob as mãos destruidoras do tempo. Foram queimados com fogo e enterrados sob montanhas de ruínas. Mas o povo de Deus nunca perdeu sua habitação. E aqui é a minha adaptação, pois a Bíblia declara: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Moisés, ele não teve habitação no Egito, porque ele não era egípcio. Moisés não teve habitação na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, porque ele morava no palácio. Ele não teve habitação em Midian quando fugiu do Egito, porque Deus não queria ele lá cuidando do rebanho de seu sogro. Moisés nem tampouco teve habitação nas cabanas levantadas no deserto, porquanto o deserto é terra de ninguém. Moisés está afirmando aqui categoricamente nesses dois versos: o Senhor é o nosso lugar seguro, o nosso lugar de descanso. Moisés estava no deserto, em meio a tantas privações, rodeado de morte para todos os lados, mas ele disse o seguinte: Deus, tu és o meu refúgio. E aqui eu consigo encontrar uma primeira aplicação. Diante das situações mais difíceis da vida, jovem, tu pode dizer: tu és meu refúgio, Deus. Pode o mundo estar se acabando por todos os lados, mas eu sei que em ti eu encontrarei um lugar para descansar. O texto diz: tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, ou seja, de eternidade em eternidade. Deus é constante, Deus é inabalável, Deus é imutável, portanto, ele é o nosso refúgio seguro. Veja que o salmista, ele categoriza aqui a Deus como um refúgio por algumas razões. Ele reconhece Deus como Criador eterno e temporal. Salmo 90, verso 2 e verso 4. Ele reconhece Deus como um Deus onisciente, que conhece aquilo que está oculto. Salmo 90, verso de número 8. O Senhor é digno de ser temido. Salmo 90, verso 11. Digno de ser buscado. Salmo 90, verso 12 ao 17. E por causa de seus ensinos, de sua compaixão, de seu amor, da alegria que ele concede, da salvação, dos atos de bondade e de sua soberania, ele se constitui em nosso lugar de segurança. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês. A habitação do homem de Deus. Deus é a nossa habitação. Nós devemos habitar em Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O segundo ponto do nosso subsídio aqui é o seguinte: as convicções do homem de Deus. E esse ponto ele se estende do verso 3 ao verso de número 11. Vamos ler aí na tradução NVI, diz o seguinte: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Pedro faz uma adaptação desse salmo aqui em sua primeira epístola. O salmista prossegue:
Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Aqui nós temos uma clareza da brevidade da vida. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Presta atenção que dentro desse texto aqui nós encontramos algumas convicções do homem de Deus, de Moisés, a respeito do Senhor. A primeira convicção é esta: Moisés, ele tem consciência de sua fragilidade e de sua temporalidade. Somos um traço, um pequeno traço, né? Um pequeno traço entre o pó e o pó. Viemos do pó e ao pó nós voltaremos. No deserto, Moisés, ele viu amigos, ele viu conhecidos, ele viu parentes aqui morrerem. Enquanto ele via essas pessoas morrerem, seu próprio corpo definhava. Moisés já era um senhor de 80 anos quando começou a peregrinar no deserto. Então ele viu seu corpo enfraquecer. Eu quero que você, jovem, preste atenção nessa aplicação aqui. A vida passa muito depressa. Uma hora Moisés tinha 40 vivendo no Egito, uma hora Moisés tinha 80 ali pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro em Midian. Outra hora Moisés estava com 120 anos sendo guardado por Deus. A vida passou muito depressa. A infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta passa muito depressa. Muito depressa. Então a gente precisa entender que os nossos dias aqui são como um conto ligeiro. Precisamos ter essa convicção que Moisés teve aqui de fragilidade, essa convicção de nossa temporalidade. Porque se a gente tem essa convicção, a gente entende que o tempo é um bem valioso. Você vê que o tempo ele é mais valioso que o euro, mais valioso que o dólar, mais valioso que o real, mais valioso que a libra, mais valioso que o Bitcoin. Ninguém consegue comprar mais um minuto de vida, mesmo que ofereça toda a fortuna do mundo. Você lembra de um certo prefeito de São Paulo que morreu jovem? Né? Era uma pessoa bem-sucedida, segundo mandato, mas tudo que a posição, o cargo, o título, o dinheiro não lhe pôde comprar mais um minuto de vida. Meus irmãos, o tempo é muito valioso. E eu quero fazer aqui uma aplicação. Se você soubesse que só tem mais alguns dias de vida, o que você mudaria em sua rotina hoje, agora? Você tem algo para mudar? Você tem alguém para abraçar? Você oraria mais? Você serviria mais? O tempo é escasso. Além de ser escasso, a vida é imprevisível. Porque morre criança, morre adolescente, morre jovem e morre velho. Aproveita bem o teu tempo. Muito bem aproveita o teu tempo, jovem. Segunda convicção de Moisés, homem de Deus. Moisés ele tem convicção que Deus é eterno. Por isso, sua esperança é posta no Senhor. Senhor, a gente passa rápido, mas de eternidade em eternidade tu és. Já pensou? O cristão, ele não encara a vida com pessimismo e depressão, mesmo sabendo da brevidade de seus dias. Saiba de uma coisa, apesar de a gente passar muito rápido, Deus não envelhece, Deus não perde sua força, Deus não desce à sepultura com o passar dos anos, não, de jeito nenhum. E é por essa razão que, crendo em um Deus eterno, o cristão tem esperança. O apóstolo Paulo, ele bem entendeu essa verdade quando escreveu: se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Não, a gente tem esperança na vida por vir. O corpo tomba aqui, mas a gente se encontra com ele lá. Nós temos esperança na ressurreição, nós temos esperança na eternidade, nós esperamos num Deus eterno, que nos dá a vida eterna. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1, versículo 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, o ponto final nessa existência temporal não é o ponto final da nossa existência. Aqui, quando a gente tomba, a gente só muda de endereço. A gente vai para mais perto de Deus. Aleluia! E Paulo diz que a vida depois da morte é incomparavelmente melhor que essa. Olha que mistério! Então a gente deve, assim como Moisés, colocar nossa esperança no Deus eterno. Aqui nós temos mais um ponto sobre as convicções do homem de Deus. E o último ponto aqui que eu quero levantar é este. O pecado é a raiz de todos os males. Moisés está consciente de sua pecaminosidade. O texto bíblico diz: conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Preste atenção. Mesmo contra seu próprio povo, Deus mostra a sua ira, porquanto nunca tolera ver o pecado em suas vidas. Deus julga o ímpio, Deus julga o rebelde, Deus julga o pecador, mas Deus também julga o crente que se desvia. Deus não tolera pecado no meio do seu povo. Moisés reconhece que que o juízo de Deus é justo e que o pecado é originador de consequências terríveis. Uma delas é a privação das bênçãos de Deus. O contexto aqui do Salmo 90 é a privação daqueles que foram incrédulos quanto ao poder de Deus de introduzir a nação que ele tirou do Egito na terra prometida. Então esse povo que foi incrédulo, que foi rebelde, também, como uma expressão do juízo de Deus, foi privado de suas bênçãos e tombaram no deserto. Moisés está reconhecendo isso aqui, que o pecado é terrível. E nós queremos exortar os jovens a que aproveitem bem o seu tempo e não desperdicem as portas que Deus abre, vivendo uma vida pecaminosa. Não desperdice a tua vida longe de Deus. Vive para a glória dele. E tu vai ver que lá na velhice, os dias maus não te alcançarão. Porque tu vai olhar para trás e não vai ter arrependimento. Tu vai ter uma vida de prazeres. Ah, como eu aproveitei bem minha vida, minha juventude, minha adolescência na presença de Deus. Aleluia. São as convicções do homem de Deus. Agora, nós chegamos aqui na terceira parte do Salmo, que é propriamente a oração. Verso 12 ao verso 17. Você vê que este salmo é uma oração. Todavia, de fato, a oração inicia-se a partir do verso 12. O salmista, ele pede 6 coisas a Deus. Quais são essas 6 coisas que o salmista pede a Deus? Primeiro, o salmista ora por sabedoria. Lembrando aqui, o nosso terceiro ponto é a oração do homem de Deus. Versos 12 ao verso de número 17. Primeiro pedido aqui, dentro da oração feita por Moisés, sabedoria. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés está reconhecendo que Deus tem o controle da vida, que Deus é soberano sobre o tempo, mas a vida e o tempo dos seres humanos de forma individual deve ser administrada por nós, pelos seres humanos mesmo. Nós devemos buscar sabedoria para não desperdiçar a vida. Então o jovem deve orar buscando um coração sábio. Segundo pedido de Moisés, ele pede socorro e compaixão. Olha só o que ele diz. Verso 13, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão de teus servos. Isso aqui é um pedido de socorro, um pedido de compaixão. Moisés sabia que, embora Deus revelasse sua ira contra o pecado, ele também manifestava a sua misericórdia diante de um coração arrependido. Você não precisa viver debaixo da ira. Se você quebrantar o seu coração, você vai viver debaixo da misericórdia. Oh, glória! O terceiro pedido de Moisés, satisfação. Verso 14. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e com todos os dias cantaremos felizes. O salmista, ele ora para que somente o Senhor seja a sua fonte de satisfação.
Isso aqui deve ser um pedido constante do jovem. Senhor, que somente o Senhor seja a fonte de minha satisfação e não os deleites carnais, não a vida pecaminosa. Eu quero que o Senhor seja a minha fonte de satisfação diária. O salmista também ora por mudança de situação e superação. Verso 15. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Anos em que tanto sofremos. Senhor, muda o quadro. Vivemos em tristeza. Agora nos dê alegria. Nos dê alegria. Deus pode mudar o cenário. Deus pode mudar a sorte do seu povo. Era isso que Moisés estava crendo quando fez esse pedido ao Senhor no verso 15. Verso 16, ele ora por esclarecimento e revelação. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Preste atenção que o conhecimento de Deus produz mudança de comportamento, porque nos enche de santo temor e de reverência. É por isso que Moisés ora por revelação e esclarecimento. Senhor, manifesta os teus feitos, Senhor. Nos mostra a tua glória. Aleluia. Por fim, Moisés ora por sustentação e confirmação. Verso 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Tudo que produzimos só terá valor permanente se for confirmado pelo céu, se tiver o selo de aprovação divino. Glória a Deus, glória a Deus. Concluindo, meus irmãos, nesta lição, nós refletimos de forma breve, muito breve, sobre a eternidade de Deus e a nossa condição de passageiros neste mundo. E diante dessa realidade aqui, nós somos desafiados, em primeiro lugar, a não desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor, mas investir nos valores eternos de seu reino. Em segundo lugar, nós somos desafiados a fazer escolhas com discernimento e responsabilidade, tendo em vista as consequências que as nossas escolhas trazem para nós e para os outros. Em terceiro lugar, somos desafiados a viver de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós, reconhecendo os nossos dons e talentos e usando-os para a sua glória, aproveitando as oportunidades, aproveitando o tempo que temos para servi-lo. Somos também aqui desafiados a aproveitar cada momento como uma oportunidade de crescimento espiritual, de comunhão, de serviço para com Deus e para com o nosso próximo. Somos desafiados a contar com a graça de Deus que nos capacita e nos sustenta, bem como também nos aperfeiçoa. A gente deve orar como salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu espero que esta breve pré-aula tenha aberto a tua mente, né? Que a tua mente tenha sido aberta para enxergar toda a profundidade do Salmo de número 90. Amém? Dentro da plataforma da ferramenta EBD, exclusivamente para os alunos assinantes, temos mais materiais que vão te ajudar a envolver os teus alunos em classe. Eu desejo a você um ótimo final de semana e uma ótima escola bíblica dominical. Não se esqueça, abra a jaula.